Olá a todos, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Por isso a gente sempre pega várias obras da doutrina espírita, obras básicas, complementares, enfim. Atualmente estamos seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje quem preparou a reflexão para nós foi o Ítalo, em torno do capítulo 16, intitulado Assunto de Liberdade. Particularmente, é um título, para mim, bem instigante, de um tema que eu gosto muito. E o Ítalo, vocês vão ver daqui a pouquinho, nada de spoiler, né? Mas tem várias reflexões importantes, várias provocações para a gente pensar, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir junto. Lembrando sempre, a gente tem no mesmo dia do lançamento do podcast o segundo momento de aprofundar, que é a live que acontece no nosso canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento do podcast. É um momento muito gostoso, descontraído, que a gente tem a oportunidade de se envolver, de estar junto, e a gente te convida para estar juntinho da gente, colocando seu comentário, crítica, sugestão, enfim, do jeito que quiser. Se não puder estar, fique tranquilo, fica gravado, você pode assistir depois, pode compartilhar o link, enfim, fica aí o convite para que você se envolva conosco, tá? Lembrando também que na descrição a gente sempre coloca uma vasta bibliografia complementar, aqui não foi diferente. E o único spoiler que eu quero dar, eu recomendo a leitura de um caso do Irmão X que está aí na bibliografia complementar do livro Estante da Vida, intitulado Lição Viva. É bastante interessante, como as provocações do Ítalo. Na live a gente vai ter a oportunidade de estar juntinho, já estou te esperando lá, tá bom? Última questão, fique até o final, porque a gente tem o nosso momento de oração, a gente te convida para orar conosco, a gente sempre também começa com uma poesia, hoje uma poesia linda, retornamos com Maria Dolores, a minha autora poetisa espiritual preferida, e então a gente te convida, fica até o final com a gente. Mas agora a gente vai mais uma vez. Eu sou incansável nesse convite, né? E ele é de coração. Vamos ouvir? Meus irmãos e irmãs, que bom que estamos juntos novamente para seguirmos nas reflexões junto com Emmanuel no livro Ceifa de Luz. Hoje traremos também a benfeitora Joana de Ângeles, baseados em pequeno texto do livro Momentos de Saúde, uma pequena participação da filosofia estoica para buscar entendimento mais apropriado sobre o tema de hoje. No capítulo 16 do livro Ceifa de Luz, o tema Assunto de Liberdade. O Emmanuel traz na abertura um pequeno texto de Paulo a Gálatas 5:1, assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jogo de servidão. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Como podemos ver nessa parte do texto do Emmanuel, Jesus não perdeu tempo com reclamações ou distorções da lei. Submeteu-se a Deus.
fazendo uma pequena pausa no texto ainda para uma questão que nos instiga à investigação. Como assim ser livre cumprindo lei? Sim, a lei divina nos dá diretrizes seguras, nos dá limites, mas também amplia os horizontes da nossa visão, nos inspirando ao aperfeiçoamento espiritual, constante, perseverante, e abalizado pela orientação segura do Evangelho que o Cristo nos deixou tão bem grafado, não apenas em livros, mas na nossa alma, nos cabendo desenvolver essas sementes para que atinjamos então o nosso objetivo maior, que é o nosso progresso. É bem certo que temos o livre-arbítrio, que é um dos maiores bens da nossa alma, para escolher para onde ir, escolher o que fazer dos recursos que a providência divina nos possibilita na jornada de nosso progresso. O que vem da divindade é puro, santificado e universal. Nos aponta para o nosso próprio espírito, para o que sentimos, sabemos e aspiramos da vida. Se é condizente com o que está na lei, esclarecendo que para toda escolha há uma consequência, e nessa relação não poderemos transferir responsabilidades para quem quer que seja. Porque, segundo a Joana de Ângeles, és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes conviver. O estoicismo colabora conosco, nos dizendo que a liberdade é a possibilidade de viver de acordo com a lei da natureza. E, meus irmãos, lei natural é lei divina, é verdade absoluta, universal, que não se altera pela nossa simples vontade, porque vem de Deus. Pensando sobre essa questão da obediência, lembremos que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Obediência e Resignação, Lázaro nos ensina que a obediência é o consentimento da razão. Temos aqui que a liberdade é alcançada através da razão e do conhecimento, e Jesus nos trouxe que conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará, que está registrado em João 8,32. A verdade é entendida como algo que deve ser conhecida, compreendida e sentida, para que se possa viver de forma libertadora, impulsionando nossos pensamentos e vontade na direção do bem. E ela tem o poder de nos libertar da ignorância, do personalismo e de abraçarmos o protagonismo da nossa vida, com conhecimento de causa e reflexão. O Emmanuel ainda nos diz no livro, assim, olha, pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. E a Joana nos traz que podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia construindo o bem e te libertarás. O Emmanuel nos retorna da seguinte forma, no trecho 8 do livro: dever observado e cumprindo, mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. E buscando através do autoconhecimento, da autodisciplina, meus irmãos, treinar nossa consciência para que possamos ter uma percepção de realidade, analisando os nossos pensamentos e sentimentos sem julgamentos e com discernimento. Fica claro nesse trecho do livro que para alcançarmos as transformações necessárias é preciso mais do que armazenar as ideias novas. Também meditá-las, ação que é voltada para o centro de nós mesmos, onde nos encontramos com os nossos valores, buscando o autoconhecimento,
mas ainda partir para o campo da experimentação diária, possibilitando o conhecimento profundo das verdades eternas com as próprias mãos, na edificação do reino de Deus em nós. Joana de Ângeles fecha conosco o podcast de hoje dizendo: estamos fadados à felicidade que lograremos mediante renovação e luta, pois que somos filhos de Deus. Faze uma avaliação honesta de tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo, desculpista, sem coerção de qualquer natureza, e logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Iniciamos agora o nosso momento de oração e te convidamos para acompanhar com Maria Dolores em sua prece por libertação. Jesus, Mestre e Senhor, todos nós, os tutelados teus, vinculados ao mundo, estamos presos de algum modo e quase sempre a sós no caminho interior para a união com Deus, em sentido mais amplo e mais profundo. Quase todos estamos encadeados a problemas que nos compelem, dia a dia, a trilhar palmo a palmo a vereda sombria de inquietações extremas. Somos presos, Senhor, à disciplina que nos faça entender a bondade divina, pela bênção da prova, algemados à dor que nos renova, o próprio coração, encarcerados comumente nas lutas que nos levam para a frente, conforme os teus programas, no ignorado amor com que nos amas. Tantas vezes, Jesus, somos detidos em lembranças cruéis de tempos idos, segregados em mágoa e desalento, nas celas de pesados desenganos, inibidos no impacto violento das aflições que surgem de improviso nos caminhos humanos, ou barrados, por fim, nas linhas curtas de aposento estreito, por força da justiça, na execução da lei de causa e efeito. É por isto, Senhor, que nós, os prisioneiros de 1000 normas, aos sublimes grilhões que vibram no trabalho com que, em silêncio, nos transformas, aqui estamos a rogar-te em prece. Faze-nos mais irmãos no cultivo do bem que ajuda e esquece, e auxilia-nos, Mestre, a compreender, mesmo quando a lição não nos agrade, que apenas uma chave em nossa vida guarda poder libertador, a chave da humildade que nos deste, conduzida na prática do amor. Que assim seja.